E aí, tropa, beleza? Bom, vamos analisar o primeiro fim de semana das oitavas de final do Mundial de Clubes. Desempenho brasileiro, temos já garantido, já teríamos alguém nas quartas. Flamengo não deu, vai ter revanche, Palmeiras e Chelsea. Paris Saint-Germain confirmou seu favoritismo. Vamos falar rapidamente sobre tudo isso, uma análise rápida dos jogos, como foi o desempenho desses times. Antes de mais nada, já sabe, deixa seu like, curte, compartilha, dá o seu joinha, manda seu comentário, fala o que você achou, o que você não achou, o que você concorda, o que você discorda. E vamos seguindo aqui rumo aos 500 seguidores, estamos começando ainda. Galera, vamos lá. Vamos falar primeiro dos jogos de ontem. Palmeiras e Botafogo, o primeiro jogo, na ordem, rapidamente, para que todo mundo consiga degustar. Se você não acompanhou esses jogos, eu vou falar para você basicamente o que aconteceu. Eu tinha uma grande curiosidade do que ia ser esse Botafogo contra o Palmeiras, porque o Botafogo jogou fora da sua característica real contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. Esperou muito mais esses times, mas era evidente e aceitável que o Botafogo faria isso. O Botafogo ia se posicionar mais atrás, ia jogar mais recuado, ia esperar mais. O Paris Saint-Germain, que atual campeão da Champions League, considerado por muitos o melhor time realmente do mundo, o melhor futebol praticado na hora que você assiste. E, em contrapartida, a gente tinha o Atlético de Madrid, que é um time histórico, forte, muito bem trabalhado, com o Simeone há muitos anos lá, acho que quase 10 anos já o Simeone já está no Atlético de Madrid, e um time estruturado, com jogadores de seleção, vários jogadores campeões do mundo pela seleção da Argentina na última Copa, e aí ele recuou. Só que quando foi jogar contra o Palmeiras, eu tinha essa visão. Pô, aqui esse já é um embate que ele está acostumado a fazer. É um confronto contra um dos grandes clubes da América do Sul, um dos maiores da América do Sul nos últimos 5 anos, e é um confronto que eles. É um embate que volta e meia. Então, ano passado deu o Botafogo, ano retrasado deu o Palmeiras no Brasileiro, se encontram em Libertadores, se encontram para lá e para cá. Então, é um confronto é, existente sempre. E o Botafogo se posicionou da mesma forma, recuou. Muita gente está falando que o treinador do Botafogo, né, que o Renato Paiva foi covarde, o time foi covarde. Acho isso discutível, mas esperava mais o Botafogo. Praticamente ganhou quem não desistiu da partida. E o ponto para o Abel. O Abel sabia que ele tinha 30 minutos para usar o Paulinho, e o Paulinho é acima da média, ele é diferenciado. O Palmeiras pagou uma bela grana para tirar ele do Atlético, mesmo sabendo da contusão dele. E o ponto é tão grave que depois do Mundial ele vai ter que refazer uma cirurgia. E aí eu não sei ainda, não consegui entender das informações quanto tempo ele vai ficar parado, mas os 30 minutos dele foram efetivos e bem pagos nesse momento, porque ele fez o gol que deu a vitória. Então o time que se recuou mais, que ficou esperando, esperou e tomou. E tomou na prorrogação e depois não teve perna para retomar a partida e para virar. O Gustavo Gomes foi expulso e o Piquerez tomou o segundo amarelo. Ambos, o Gustavo Gomes já tinha tomado o segundo amarelo de suspensão, né? Aquele acúmulo de 2 cartões no bando de jogos. Coisa que no vídeo que nós vamos fazer mais para frente, eu acho que a FIFA tem que rever essa quantidade de cartões. Você perde muito jogador bom. E o Palmeiras perde esses 2 jogadores. O Palmeiras está sem 3 jogadores titulares da sua linha de defesa. Isso que é o preocupante para o outro jogo, que é contra o Chelsea. Daqui a pouco eu vou falar disso. Passando agora, né, o Palmeiras foi merecido, só para concluir, jogou muito mais, insistiu muito mais. O Palmeiras teve muito mais chance de gol, teve muito mais bola, muito mais tentativa. Tava assim, muito cara, parece que o Palmeiras vai fazer a qualquer momento. E o Botafogo naquela questão do contra-ataque, o Palmeiras bem postado. Mereceu ganhar? Mereceu porque buscou mais. Se a gente for analisar quem tentou mais vencer, foi o Palmeiras. E o Botafogo tentou mais se defender, vencer se defendendo. O que é meio fora da característica. O Botafogo perde alguns jogadores agora depois já desse Mundial. Igor Jesus já não volta, já tem história de venda de Jair, Cuiabano, etc. E vai se reforçar. Arthur Cabral, que foi contratado, vai ter que se entrosar com o time. Então, é isso. O Botafogo vai ser um time que vai voltar, vai ter um tempinho agora de treino. Os jogadores devem ter uma semaninha de descanso, depois já voltam a treinar. E vai precisar se reestruturar, porque tem mudanças consideráveis. O seu principal jogador saiu. E o Palmeiras tem esse Mundial ainda com o Estevão e
já há boatos de outros jogadores do Palmeiras que podem ser vendidos por conta até do bom Mundial que tem feito, como o Richard Rios, que está jogando uma barbaridade nesse Mundial. Vai ser muito difícil mesmo o Palmeiras segurar, porque deve vir proposta forte, como já tem falado de vir da Europa. No outro jogo, Chelsea e Benfica, cara, foi uma coisa muito inusitada. Eu tava assistindo esse jogo e fiquei pensando nisso. O Chelsea dominou, mas estava ganhando por mísero 1-0. E esse resultado, para mim, é o resultado mais perigoso, porque assim, você fica carregando um jogo nas costas com 1-0 e não mata, não faz o segundo, o terceiro, você corre o risco que o Chelsea correu. O Chelsea ficou ali cozinhando o jogo, parece que poupando, posso ganhar em qualquer momento. Aí teve aquela parada que é outra coisa que a FIFA tem que rever, que vai lá na frente, não vamos falar disso em outro vídeo, por conta da questão de raios. E os Estados Unidos, eles são muito corretinhos com esse negócio. Os caras têm um sistema de meteorologia muito bom, muito forte. Constataram, tem realmente, precisa parar, risco de morte. Já teve pessoas que morreram em eventos abertos esportivos por conta de raios de descarga elétrica. É um período que isso acontece muito, teve que parar. E eu, na hora que estava assistindo o jogo, fiquei pensando, cara, só me faltava quando voltar, faltava 5 minutos, 40 do segundo tempo, tem que parar. E o jogo ficou parado mais de uma hora. Eu falei, só me falta quando voltar o Benfica achar um gol e esse jogo para prorrogação. Pois foi exatamente o que aconteceu no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Pênalti, Di Maria bate, converte, vamos para prorrogação. E aí na prorrogação o Chelsea apertou, e aí quando saiu o gol do Chelsea, o 2-1, aí o Benfica teve que abrir para frente, já totalmente desmantelado, com a menos, pau, acabou 4-1. 4-1, talvez durante o jogo teria sido a realidade, porque Benfica e Chelsea foi muito parecido com o que foi Palmeiras e Porto. O Palmeiras e o Chelsea atacaram, e Benfica Palmeiras e Porto não, desculpa, Palmeiras e Botafogo, e Benfica e Botafogo só se defenderam. E aí caiu nisso. E aí agora a gente vai ter essa revanche entre Chelsea e Palmeiras na sexta-feira, se eu não me engano. É um jogo de uma revanche, porque o Palmeiras perdeu o seu Mundial que ele mais chegou perto de ganhar. Levou para prorrogação, tomou um gol de pênalti na prorrogação. E esse é uma revanche que os dois times estão com desfalques importantes. O Chelsea tem um, que é o Caicedo. O Chelsea só tem um jogador, mas é o principal jogador do meio campo do Chelsea. E eu não sei o que o Maresca, que o técnico do Chelsea, vai fazer para substituir. Colocar o Enzo Fernandes, promover, colocar literalmente agora algum outro jogador, o Lavilla, não sei o que ele vai fazer. Trazer o Reece James para o meio, só que se ele traz o Reece James para o meio, ele coloca um lateral direito que não é muito confiável, né? Então é perigoso. Então, assim, não sei o que ele vai fazer. Mas o Palmeiras, para mim, tem mais problemas nisso, porque o Palmeiras perdeu o Murilo por lesão, não deve estar pronto ainda para jogar, a lesão dele não é simples, é uma lesão que, tipo, em 3 dias ele volta para jogar, muito possivelmente o Murilo, se for, vai para o sacrifício, mas eu acho que não vai estar bom. Gustavo Gomes suspenso, tomou pelo segundo amarelo e também tomou vermelho, aí o vermelho vai aquela questão de poder ser julgado, eu acho que vai pegar um jogo só mesmo. E o Piquerez. Então, dos quatro jogadores da linha de defesa, 3 titulares estão fora. E esse vai ser o remendo que o Abel vai ter que fazer. O Abel já sofreu no jogo contra o Inter Miami, quando ele perde o seu principal jogador de meio campo, seu primeiro volante, e não consegue repor e toma, e fica um buraco no Palmeiras e toma 2 gols do Inter Miami, que foi sacolado depois depois pelo Paris Saint-Germain, agora nas oitavas, que era o que teoricamente estava esperando o Palmeiras. O Palmeiras ganhar com propriedade e empatou. Esse time do Chelsea não é um time confiável. Talvez nos últimos 15 anos é o time do Chelsea mais assim que você olha e fala, é o período ali desde 2020, 23, 24 agora. É o time do Chelsea que você fica, mas não é um time confiável que você acha que vai ganhar, diferente daquele Palmeiras que pegou no Mundial, que era muito mais forte que esse. Mas o Chelsea fez uma manobra até, já vai vir com mais uma contratação. Dia 1 agora, na terça-feira, abre a janela internacional, a janela de transferências. E o Chelsea já fechou com o João Pedro e já vai levar ele, já vai inscrever no Mundial, porque a janela está aberta, ele pode ser inscrito nos campeonatos. Então, há a possibilidade do João Pedro, que é um centroavante muito melhor do que o que está jogando, poder jogar. Então, abrimos uma complicação, pode ser. Esse jogo
tá muito em aberto. O time do Chelsea não é um grande time, não é muito confiável, é um time que joga, parece com uma certa preguiça em alguns momentos. O Palmeiras tem uma gana, mas o Palmeiras está bem desfalcado. Então, cara, é quase que um 50-50 esse jogo, porque é um jogo alcançável pro Palmeiras. Diferente do que aconteceu com o Flamengo, que a gente vai falar na próxima, na sequência. Antes, Paris Saint-Germain e Inter Miami. O que era esperado? Paris atropela no primeiro tempo, faz 4-0 e controla o jogo no segundo. Deixa de atacar, de apertar, porque na hora que se precisasse apertaria e sairia mais. Mas ficou muito nítido que o time do Paris no segundo tempo, cara, vamos administrar o jogo. Tá 4-0, tem mais jogos, a gente tá vindo de uma temporada longa, não tem necessidade de ficar se matando, e o Paris administra. Bola para cá, bola para lá. Administra fisicamente muito inteligentemente pela qualidade que tem. E aí o Messi tem algumas chances, Suárez, mas eles não convertem em gol. O Messi até tenta, quase faz um gol de cabeça, dá um passe perfeito pro Suárez. Tem oportunidade, o Donnarumma defende, para aparecer também que foi pro jogo. E o Paris Saint-Germain ganhou o jogo tranquilamente, sem passar sustos. O que era esperado. E o Paris vai zerado, não teve uma disputa que teve que se desgastar tanto, diferente de Bayern de Munique. Não tenho muito o que falar, é só uma despedida aí de mundiais de clube do Messi. O Messi tem mais um ano, deve jogar até a Copa do Mundo, deve jogar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Ele tá lá no Inter Miami muito realmente porque é um ritmo menor, os caras têm um calendário mais curto, tem um calendário mais estreito, joga menos, então ele consegue se manter bem, tem que ter tanto desgaste de tantos jogos, uma cobrança menor, é mais um business. E o Inter Miami foi até além do que imaginavam, porque quando a gente falava das premissas lá dos grupos, o Inter Miami talvez era visto como o time que ia tomar a pancada. Queria perder para o Havaí, queria perder para o Porto e pelo contrário, empatou 2 jogos, ganhou do Porto, ganhou bem do Porto, com um gol do Messi, ele mostrando ali a sua supremacia como jogador e ok, passou, foi mais longe do que esperava, não esperava tomar 4-0 num primeiro tempo e acabar com a classificação. Bayern e Flamengo, cara, jogo muito bom, o time do Flamengo é muito bom, mas errou demais contra um time da elite. Quando a gente vai falar disso, a elite do futebol, a primeira prateleira, o Bayern tá lá. Primeira prateleira, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern, City, Paris Saint-Germain. São times, Arsenal hoje em dia também, eu acho que é um time considerável, dá para colocar ali. São times da primeira prateleira, da primeira linha mundial, né? Europa mundial, realmente não é só Europa, é mundial. E contra esses times você não pode falhar. Nem entre eles, muito menos quem está na prateleira abaixo, que é o caso do Flamengo. Mas, apesar de na América do Sul estar na primeira, no mundo ele não é a primeira. A gente tem que reconhecer isso. Se entre esses times, a gente vai ter um Bayern e Paris Saint-Germain que são da primeira prateleira, entre eles não se pode errar, você imagina quando você vem de baixo. O Flamengo errou muito. Com 10 minutos, 2-0 pro Bayern. Um erro ali de você não pode deixar o Harry Kane dominar na frente do gol, para direita ou para esquerda, ele não pode ter essa liberdade para bater, é um erro de marcação, um azar num escanteio. E aí o Flamengo reacende, o Gerson faz um golaço, um tiro, aquela bola bate na cabeça do Neuer, ela passou muito perto, era até perigoso, porque foi muito forte, um chute de 106 km por hora, mas muito perto, foi um foguete, indefensável. E aí logo na sequência o Flamengo erra, tenta sair, o Bayern começa a apertar, porque o Flamengo estava crescendo no jogo, e aí o primeiro erro, acho que foi o Luiz Araújo, tentou cortar e jogou a bola para o meio, para a entrada da área, com o time do Flamengo todo recuado. Na minha visão, olhando o lance na câmera que tem atrás do gol, me parece que o Luiz Araújo, quando ele já tenta ligar, fazer um passe já para ligar o Gonçalo Plata, para ele tentar sair num contra-ataque ali. Ele ia pegar a bola contra o Jonathan Tah, que é mais lento do que ele. Só que ali eu acho que faltou um pouquinho de frieza e calma. Meu, tá 2-1, a gente tá crescendo no jogo, não precisa já ligar o contra-ataque. Joga essa bola na lateral, joga essa bola pra lateral, pra ela sair, ou pro ponta pegar essa bola. Porque quando você joga pro meio, se o seu time não pega essa bola, ele vai pegar de frente pro gol. E foi o que aconteceu. Gol do Coresca. Na volta pro segundo tempo, o Flamengo, cara, rapidamente, com 10 minutos, menos de 10 minutos do segundo tempo, faz o 2-1 de pênalti. Pênalti claro, o juiz marcou no campo, não precisou de VAR, bola na mão, ok. Jorginho bateu com excelência no Neuer, um excelente goleiro, e fez o 2-1.
E aí o Flamengo tava no jogo. E novamente um erro, e aí o Luiz Araújo, cara, e aí precisa bater um papo. Eu acho que isso vai abalar um pouquinho o menino, porque ele errou. Errou porque ele quis sair driblando na entrada da área, com o time do Flamengo inteiro lá atrás. Novamente, em vez de ter frieza, estamos no jogo, joga essa bola para fora. A ansiedade de tentar resolver fez o Luiz Araújo tentar sair driblando, e aí a gente tem que levar em consideração o que eu ou você faria ali, tendo a camisa do Luiz Araújo naquele momento. Você vendo uma oportunidade de contra-ataque, às vezes você quer empatar, é um jogo histórico, você faz jogada, você empata. Ele tentou, e ele sai do primeiro, sai do segundo, terceiro, mas era muito jogador do Bayern, e o Bayern se posta fisicamente, é um time muito bem preparado. A reposição defensiva deles, a forma com que eles aglomeram rapidamente, é um time muito forte e rápido. Luiz Araújo perdeu o time. Tentou driblar, perdeu, e aí os caras rapidamente deixaram o Harry Kane na cara do gol dentro da área, ele bateu indefensável essa bola. Era um risco que ele correu quando ele saiu com a bola assim, um risco sério, e aconteceu, perdeu a oportunidade, e aí acabou o jogo ali. O Flamengo tentou, atacou, teve oportunidades, mas você percebeu que aquilo foi um banho de água fria, foi aquele, putz, daqui já era. E é assim, não dá pra errar. Agora a gente vai ter um Bayern e Paris Saint-Germain sem favoritos. Paris Saint-Germain talvez, se a gente colocar, vai uns 60-40, porque o Bayern está jogando muito bem. E o Bayern veio de eliminações na Liga dos Campeões, de jogos que você fala assim, putz, dava pra passar. E o Bayern vai falar, poxa vida, dava pra ter ido. Nos 2 últimos anos, o Bayern foi eliminado 2 vezes por jogos que ele falou, poxa, dava pra buscar, perdemos no detalhe. E o Bayern vem mordido, porque vai querer esse título. O Bayern é um dos times que mais me parece querer o título dos europeus. Vai ser um jogo grande. O Bayern de Munique tem oportunidade sim de ganhar. O Paris Saint-Germain para mim tem ali uma vantagem por estar um time mais leve, ter feito um jogo menos difícil, porque o Bayern teve que se doar mais, porque o Flamengo era um adversário muito mais forte. O Bayern não queria errar, porque sabia que se errasse e desse oportunidade, o Flamengo poderia vir a reviver no jogo. Se o Flamengo faz ali rapidamente, depois que tomou o quarto gol, um 4-3, tava parecendo Maracanã aquilo lá, era só torcedor do Flamengo. E aí a gente teria outra coisa. Poderia ter uma outra história. Mas valeu, o Flamengo foi um time competitivo, ganhou do Chelsea com soberania, botou o Chelsea no bolso, ganhou de virada do Chelsea muito bem, dominou o jogo, mas deu azar de pegar uma chave muito complicada. Se passa teria provavelmente Paris Saint-Germain e uma grande possibilidade de numa semifinal pegar um Real Madrid. O Flamengo teria que fazer a maior campanha da história contra os maiores times. Derrubar os maiores times aos quais ele não está acostumado a jogar. Diferente desses times, o Bayern está acostumado a jogar contra o Real Madrid, está acostumado a jogar contra o Paris Saint-Germain, está acostumado a jogar contra o City, Barcelona, está acostumado. Já sabe esse nível de enfrentamento. O Flamengo teve dessa vez. Mas é uma boa campanha dos brasileiros até agora. Amanhã tem o Fluminense. Depois dessas outras 2 decisões, desses outros 2 dias, a gente volta com outro vídeo aí para quarta-feira para fazer essa outra análise. Amanhã eu vou falar de alguns dos assuntos que estão acontecendo nessa Copa do Mundo. Vamos falar da preparação física dos times, vamos falar de muito mais coisa. E o que você achou? Gostou? Deixa aí o seu comentário. Volto para a próxima. Valeu, fui, até já!